Sempre achei curioso como o silêncio do cemitério pode ser mais ensurdecedor do que qualquer grito. Aqui, na penumbra de um campo de cruzes e lápides corroídas pelo tempo, os segredos enterrados não ficam quietos por muito tempo. Trabalhar como coveira nunca foi um sonho de infância. Quem em sã consciência escolheria um emprego onde a morte é sua colega mais próxima? Mas a vida tem seu jeito peculiar de empurrar a gente para lugares onde nunca imaginamos estar. Era sempre igual. A brisa fria carregava o aroma metálico da terra úmida, misturado com o perfume distante das flores murchas que decoravam as lápides. O som distante de corujas ou cães errantes era o único lembrete de que algo ainda vivo existia por perto. Mas naquela noite, algo estava diferente. Eu senti isso antes mesmo de entrar pelo portão enferrujado, cujas dobradiças rangiam como um aviso de que ninguém deveria estar ali àquela hora. O ar parecia pesado, quase sólido, grudando na pele como um véu de umidade densa. Não era só o frio, não. Era algo mais. A noite começou com um enterro tardio, daqueles que só acontecem quando a burocracia atrasa tudo e o morto já não pode esperar mais. A família do falecido Mal trocou palavras durante a cerimônia rápida e silenciosa. Eles desapareceram antes mesmo de a última pá de terra cobrir o caixão. Quando o portão se fechou atrás deles, ficou apenas eu, o coveiro auxiliar e um céu sem estrelas. A névoa rasteira parecia ganhar vida, movendo-se entre os túmulos como dedos pálidos e espectrais que tateavam o terreno. Enquanto ajustava a placa improvisada no túmulo, senti um arrepio subir pela espinha. Era um frio diferente, um frio que vinha de dentro. O vento parecia ter parado, e o silêncio, que antes era apenas desconfortável, agora era opressor, quase ensurdecedor. Era como se o próprio cemitério prendesse a respiração. Levantei o olhar, esperando encontrar apenas lápides e árvores imóveis. Mas por um momento, juro que vi algo se mover entre as sombras, algo rápido, furtivo. Deve ser um cão ou talvez uma raposa, pensei, tentando me convencer. Mas lá no fundo, eu sabia que não era nada disso. Os olhos treinados de quem trabalha em um lugar como este aprendem a distinguir o movimento das coisas vivas. O que quer que fosse aquilo, não era vivo. Eu continuei, tentando ignorar a sensação de estar sendo observada. No entanto, a cada movimento meu, a sensação parecia ficar mais intensa, como se algo estivesse se aproximando. Quando a última pá de terra foi jogada, senti um som estranho às minhas costas. Não alto, mas impossível de ignorar. Algo entre um suspiro longo e um gemido abafado. Me virei num rompante, o coração batendo descompassado, apenas para encarar o vazio. Nada, mas eu sabia, algo estava ali comigo. O cemitério onde trabalho não é apenas um campo de lápides. É um mundo à parte, onde o tempo parece seguir suas próprias regras. Localizado na periferia da cidade, ele é cercado por uma floresta densa, cujas árvores retorcidas se erguem como sentinelas deformadas. As pessoas o chamam de Campo do Repouso Eterno, mas os moradores mais antigos evitam dizer o nome em voz alta, como se temessem despertar algo que deveria permanecer adormecido. O trabalho de coveira nunca foi algo que sonhei para minha vida. Quando era criança, queria ser professora ou veterinária. Qualquer coisa que tivesse a ver com o cuidado dos vivos, não com o descanso dos mortos. Mas a vida nunca foi generosa comigo. Perdi meu pai cedo, minha mãe adoeceu, e logo eu estava assumindo responsabilidades que esmagariam qualquer adolescente. Acabei aqui por acaso, aceitando a vaga porque ninguém mais queria, e porque eu precisava desesperadamente do dinheiro. Com o tempo, o cemitério deixou de ser apenas um lugar assustador e se tornou quase uma extensão de mim. Conheço cada atalho entre os túmulos, cada lápide desgastada pelas chuvas, cada canto onde as folhas secas se acumulam em montes que parecem nunca desaparecer.
Há uma espécie de rotina estranha e melancólica que governa o lugar. Enterros discretos durante o dia, um silêncio absoluto à noite. Era assim, sempre foi, até começar a mudar. Naquela noite em particular, o silêncio parecia diferente, mais pesado, quase tangível. O cheiro da terra úmida parecia mais forte, mais penetrante, como se o chão estivesse respirando. Eu caminhava entre as fileiras de túmulos com minha lanterna, que tremeluzia de vez em quando, como se algo estivesse interferindo em sua luz. Estava tentando convencer a mim mesma de que não havia nada de errado, mas era difícil ignorar a sensação de que o lugar parecia acordado. Sempre ouvi histórias de que os cemitérios guardam mais do que corpos. Alguns dizem que os mortos conversam entre si durante a noite, compartilhando segredos que os vivos nunca deveriam ouvir. Outros falam de sombras que se movem sozinhas, de vozes sussurradas que saem de túmulos lacrados. Nunca acreditei nessas coisas, não até começar a testemunhá-las com meus próprios olhos. Eu estava ajeitando algumas ferramentas no pequeno galpão de manutenção quando ouvi o primeiro som estranho. Era um estalo, vindo da direção dos túmulos mais antigos. Pensei que fosse um galho caindo ou algum animal passando. Mas quando saí para verificar, não havia nada. Nada além do vento que sussurrava entre as lápides e o som distante da floresta, como um sussurro abafado. Olhei para o relógio. Eram 23h45. A essa hora, o cemitério deveria estar completamente vazio. Mas enquanto caminhava entre as lápides, tive a nítida sensação de que não estava sozinha. Não era a primeira vez que sentia algo assim, mas nunca de forma tão intensa. Era como se o próprio chão vibrasse sob meus pés, um pulsar fraco, quase imperceptível, mas inegável. Devo estar imaginando coisas, murmurei para mim mesma, tentando afastar o desconforto. Mas então ouvi novamente um som baixo, gutural, vindo de algum lugar à minha esquerda. Um som que não deveria estar ali. Meu coração disparou, mas eu sabia que não podia simplesmente sair correndo. Se tem uma coisa que aprendi nesse trabalho, é que o medo é o seu pior inimigo. Respirei fundo, ajustei a lanterna e me aproximei da direção do som, cada passo mais difícil que o anterior. A névoa parecia mais densa naquele canto, e o ar estava tão gelado que minhas mãos começaram a tremer. Quando finalmente cheguei ao local, não havia nada. Apenas uma lápide antiga, tão desgastada que o nome estava quase ilegível. Mas algo na terra ao redor dela parecia errado. Ela estava remexida, como se alguém ou algo tivesse tentado cavar ali. Por mais que eu tentasse ignorar, aquele pedaço de terra remexido me deixava inquieta. Era impossível não notar que parecia recente, com a terra mais escura e úmida do que o restante ao redor. Talvez fosse apenas minha imaginação, mas jurei ter visto marcas, como arranhões profundos, na base da lápide. Tentei afastar os pensamentos de minha mente. Atribuí aquilo a algum animal noturno e voltei ao galpão para pegar uma pá. Se a terra estava deslocada, era meu trabalho ajeitá-la antes que o zelador do turno diurno percebesse. Mas, quando voltei ao local, algo estava diferente. A lápide, antes imóvel, agora parecia inclinada para trás, como se estivesse sendo puxada pela terra. Era sutil, quase imperceptível, mas eu sabia que não estava assim minutos atrás. Minha respiração ficou curta e senti um calafrio subir pela espinha. Mesmo assim, me forcei a seguir. Não podia perder a compostura. Afinal, o cemitério era meu território. Comecei a usar a pá para nivelar a terra, mas o som que ela fazia ao cortar o solo me incomodava. Era um som oco, como se algo estivesse logo abaixo, bem próximo da superfície. O cemitério inteiro parecia ter ficado mais silencioso, exceto pelo barulho metálico da minha pá contra a terra. Foi então que ouvi, primeiro, um som abafado, quase como um suspiro. Depois algo mais claro, 3 batidas secas, como se alguém estivesse tentando sair de dentro do túmulo.
Minha mente vacilou entre o ceticismo e o pânico. Era impossível, claro, mas o som continuava, insistente e ritmado. Por um momento, considerei a ideia de que alguém poderia ter sido enterrado vivo, mas descartei rapidamente. Isso não fazia sentido. O enterro naquela parte do cemitério era antigo. Qualquer pessoa ali estaria morta há décadas. É o vento, sussurrei para mim mesma, tentando desesperadamente acreditar. Mas o vento não fazia aquele tipo de som. Ajeitei a lanterna, apontando diretamente para o solo. Enquanto a luz tremulava, percebi algo que me fez congelar. Havia uma pequena fenda na terra, como se ela estivesse lentamente se abrindo, e, de dentro daquela abertura, algo parecia estar se movendo. A lógica dizia para eu me afastar, para correr de volta ao meu abrigo e trancar a porta. Mas uma curiosidade mórbida me manteve ali, assistindo enquanto a terra se deslocava aos poucos. Então, de repente, tudo parou. O som cessou, o movimento terminou e o silêncio voltou a reinar. Mas não era um silêncio comum. Era pesado, sufocante, como se o próprio ar tivesse se tornado espesso. Minutos se passaram, mas pareciam horas. Finalmente, resolvi dar as costas e me afastar. Mas ao me virar, minha lanterna captou algo que me fez gritar. Havia uma figura parada ao longe, no limite da névoa. Não era possível distinguir detalhes, mas a silhueta era claramente humana. Fiquei imóvel, segurando a lanterna com força, enquanto a figura permanecia ali, sem se mover. "Quem está aí?" Minha voz saiu mais alta do que eu esperava, quase um grito. Nenhuma resposta veio, apenas o silêncio e a presença daquela forma sombria. Eu não sabia o que fazer. Cada fibra do meu ser dizia para correr, mas meus pés pareciam grudados ao chão. A figura, no entanto, começou a se mover. Não em minha direção, mas ao redor das lápides, desaparecendo e reaparecendo entre a névoa. Meu coração batia descontroladamente, mas ainda assim me forcei a segui-la. Não era apenas coragem, era algo mais profundo, uma sensação inexplicável de que eu precisava entender o que estava acontecendo. Caminhei devagar, pisando com cuidado entre as lápides, até alcançar o ponto onde a figura havia desaparecido. Mas, quando cheguei lá, não havia ninguém, apenas o silêncio novamente, e algo que não estava ali antes. Sobre a lápide inclinada, encontrei uma pequena boneca de pano, velha e desgastada, com os olhos costurados em linha preta. Ela não poderia estar ali antes. Eu tinha certeza. Peguei-a com relutância, sentindo o tecido áspero sob meus dedos. Havia algo perturbador nela, algo que parecia me observar mesmo sem olhos de verdade. Foi então que percebi as marcas no chão ao redor da lápide. Não eram de animal, como eu pensara antes. Eram pegadas, pequenas, quase infantis, que surgiam do nada e levavam até a floresta. A boneca de pano parecia pesar mais do que deveria em minhas mãos. O tecido áspero arranhava meus dedos, mas o que realmente me incomodava era a sensação de estar sendo observada. Por mais que eu olhasse ao redor, a sensação não desaparecia. Resolvi seguir as pegadas. Não fazia sentido, mas algo mais forte do que o medo me empurrava adiante. As marcas eram pequenas, como de uma criança descalça, e pareciam frescas, mesmo com o solo úmido. A cada passo que eu dava, a névoa parecia ficar mais densa, quase me engolindo. Cheguei à entrada da pequena trilha que levava à parte mais isolada do cemitério, onde as lápides antigas, cobertas de musgo, se erguiam como sentinelas esquecidas pelo tempo. Ali, o ar era mais pesado, como se o lugar tivesse sido abandonado até pelos próprios mortos. A lanterna começou a falhar, piscando freneticamente. Eu batia nela na tentativa de estabilizar a luz, mas era inútil. Com cada piscar, a escuridão ao meu redor parecia se mexer, como se algo estivesse vivo dentro dela. Foi então que ouvi novamente as batidas,
Não eram mais abafadas como antes, mas altas, ressoando como ecos de algo vindo das profundezas da terra. 3 batidas. Pausa. 3 batidas novamente. Isso não pode ser real, murmurei, minha voz quase sendo engolida pelo silêncio. De repente, a lanterna apagou completamente. Fiquei paralisada no breu, sentindo o coração quase explodir no peito. Foi quando ouvi algo mais. Uma risada. Não era alta, mas tinha uma qualidade inquietante, como se viesse de um lugar que não deveria existir. Era o riso de uma criança. A boneca escorregou da minha mão e caiu no chão com um som seco. Quando me abaixei para pegá-la, senti algo frio tocar minha mão. Não era a boneca, mas algo diferente. Algo que se mexia. Puxei a mão para trás instintivamente e tropecei, caindo sentada entre as lápides. Com o impacto, a lanterna voltou a piscar brevemente, iluminando algo que jamais esquecerei. Diante de mim, ajoelhada na terra, estava uma menina. Seu vestido branco estava sujo e seus cabelos caíam em mechas embaraçadas sobre o rosto pálido. Ela segurava a boneca contra o peito como se fosse um tesouro precioso. "Você pegou minha boneca", ela disse, a voz baixa e arrastada, como o sussurro de um vento gelado. Eu queria responder, mas nenhuma palavra saía da minha boca. Apenas fiquei ali, encarando aquela figura que não deveria estar ali. A menina levantou a cabeça lentamente, revelando olhos fundos, negros como a noite, sem nenhum traço de humanidade. "Por que você mexeu no meu túmulo?", ela perguntou, e desta vez sua voz não parecia de uma criança. Era algo distorcido, ecoando, como se viesse de vários lugares ao mesmo tempo. Antes que eu pudesse reagir, ela começou a se aproximar. Suas pequenas mãos seguravam a boneca com tanta força que parecia que o tecido iria rasgar. A cada passo que ela dava, o som de risadas aumentava ao meu redor, vindo de todos os lados, misturado ao som das batidas que agora pareciam vir diretamente debaixo de mim. Eu só queria arrumar a terra. Consegui balbuciar, a voz tremendo. Ela parou, inclinando a cabeça de forma quase curiosa. "Você não deveria estar aqui", disse antes de soltar a boneca no chão. A boneca caiu de cabeça para baixo e seus olhos costurados começaram a sangrar. Era impossível, mas o líquido vermelho escuro escorria, formando um pequeno riacho que serpenteava pelo solo até alcançar meu pé. Nesse momento, as lápides ao meu redor começaram a vibrar, como se algo gigantesco estivesse se movendo debaixo da terra. As batidas ficaram mais fortes, mais rápidas, e a menina abriu a boca em um grito silencioso, enquanto tudo ao meu redor parecia desmoronar. Não sei como, mas consegui me levantar e correr. Minha única meta era chegar ao galpão, onde eu poderia me trancar e esperar o amanhecer. A cada passo, sentia como se algo estivesse logo atrás de mim, quase tocando minhas costas. Quando finalmente alcancei a porta do galpão e a fechei, ouvi uma última risada, alta e penetrante, vinda do lado de fora. Minha lanterna piscou uma última vez, antes de apagar completamente, deixando-me sozinha na escuridão. O silêncio no galpão era ensurdecedor. Eu me deixei cair contra a porta trancada, o peito arfando como se tivesse corrido quilômetros. Meu corpo tremia, não só do esforço físico, mas também do terror que ainda latejava em minha mente. Eu sabia que algo terrível havia acontecido ali, algo que eu não poderia entender completamente, mas que, sem dúvida, mudaria minha vida para sempre. Olhei para o canto do galpão, onde a sombra das caixas e ferramentas se estendiam. Mas nenhuma luz de lanterna mais cortava a escuridão. Tudo o que eu tinha era a sensação de um frio gélido que me atravessava a espinha, como se o próprio cemitério ainda estivesse ali, esperando. Aquela risada. Ela não tinha saído da minha cabeça. Cada vez que fechava os olhos, ela voltava, mais alta, mais distorcida. Eu sabia que não poderia voltar ao cemitério, mas como poderia me livrar dessa sensação de estar sendo seguida? Aquela coisa, a menina, ou o que quer que fosse,
não se afastaria, não enquanto eu estivesse viva. Respirei fundo e, com o máximo de coragem que consegui reunir, me levantei. A porta estava trancada e o vento começava a uivar lá fora, como um aviso. Precisava sair. Não importava o quanto meu corpo implorasse para que eu ficasse onde estava. A porta do galpão rangeu ao ser aberta, e antes que eu pudesse dar um passo, uma sensação de aperto se instalou no meu peito. Algo não estava certo. O cemitério à minha frente parecia inerte, calmo demais, mas a escuridão ali se estendia além do que os meus olhos conseguiam ver. Não sentia mais as mesmas marcas no chão, aquelas de um corpo, mas algo em mim sabia que ainda havia algo ali. Algo que eu não podia deixar para trás, mas também sabia que não deveria ter ido atrás. Meus passos eram apressados e, ao longe, eu podia ouvir o som das batidas. Elas estavam de volta, mais fortes, mais rápidas. Comecei a correr, meu coração batendo como um tambor, e a sensação de estar sendo observada crescia a cada segundo. Eu não ousava olhar para trás. Se olhasse, sabia que não veria nada que fosse reconfortante. A simples ideia de dar um único olhar atrás seria a minha sentença de morte. A estrada se aproximava e o portão de ferro do cemitério apareceu à minha frente. Uma visão que me trouxe uma sensação misturada de alívio e pavor. Eu estava quase lá, quase livre. O som das batidas aumentava, mais uma vez, ecoando através da terra, e eu sabia que, mesmo saindo dali, o que vivi não iria embora tão facilmente. Fui até o portão e o empurrei com força. O som das ferragens rangendo fez meu estômago se revirar. O vento estava mais forte agora, e o ar parecia mais denso, como se o próprio cemitério estivesse tentando me puxar de volta. O portão se abriu lentamente e eu quase consegui sentir o gosto da liberdade. Mas antes que pudesse sair completamente, um suspiro gelado percorreu minha nuca e uma voz sussurrou atrás de mim, baixa, suave, como um sussurro do vento. Você vai voltar. Eu sempre estarei esperando. Eu não precisei olhar para trás. Em um pulo, saí do cemitério e nunca mais pisei em seus limites. Mas algo me acompanha até hoje. Quando fecho os olhos, vejo aqueles olhos negros e profundos. Vejo aquela risada distorcida. E sei que, de alguma forma, o que vivi nunca se vai. O medo se fixou em mim de uma forma que não posso explicar. E a certeza de que há algo além daquilo que conseguimos ver, algo que se esconde nas sombras, é a única coisa que agora me é real. Quando finalmente cheguei em casa, trancada à porta, eu sentia a segurança de estar longe do cemitério, mas o medo não me deixava em paz. Sempre que a noite cai, os ecos das batidas e o riso da menina começam novamente. Mas já não posso mais voltar. Nunca mais. Eu sempre soube que cemitério é um lugar onde o silêncio é pesado, como se o próprio ar fosse mais espesso e difícil de respirar. Mas naquela tarde, algo estava diferente. O sol estava baixo, tingindo o céu com uma luz dourada que parecia estar tentando romper a escuridão que se aproximava. Eu estava ali, no meu turno de sempre, lidando com as rotinas de um coveiro, um trabalho simples, mas solitário. Eu conhecia cada canto daquele lugar, cada túmulo, cada nome gravado nas pedras frias e gastas pelo tempo. Mas aquela tarde foi quando eu realmente comecei a entender o que é estar em um cemitério. Não só fisicamente, mas espiritualmente. Eu senti algo no ar, algo que estava me observando, mas eu não sabia de onde vinha. E então vi ela, uma figura no horizonte, entre os túmulos. Vestida com uma capa preta de luto, seu andar era quase arrastado, como se estivesse presa entre os mundos, uma sombra que não pertencia totalmente àquele lugar.
Eu observei, esperando que ela fosse apenas uma visitante comum, alguém que viesse deixar flores como tantos fazem. Mas ao invés de caminhar por um dos túmulos recentes, ela se dirigiu a um túmulo em particular. O mesmo túmulo, dia após dia. Algo na maneira como ela se aproximava fez meu coração bater mais rápido. Eu sabia que havia algo errado, algo que não podia ser explicado. O que ela procurava ali e o que eu estava prestes a ver me faria questionar tudo o que eu acreditava sobre o descanso eterno dos mortos. O cemitério onde trabalho não é grande, mas tem uma tranquilidade estranha, como se as árvores que cercam os túmulos tivessem absorvido todos os segredos que ali descansam. O solo é pesado, úmido e o cheiro de terra molhada sempre me segue. Às vezes, a brisa que passa entre as lápides carrega consigo um sussurro quase imperceptível, como se as pedras falassem entre si. Eu nunca me importei muito com isso. Sou coveiro há anos e aprendi a ignorar os detalhes que outros poderiam achar perturbadores. As visitas de familiares aos túmulos são raras, mas algumas pessoas ainda vêm de tempos em tempos. Eu os vejo, claro. Eles se aproximam, fazem suas orações, colocam flores, mas logo vão embora, como se o cemitério fosse apenas uma parada temporária no seu caminho. Sempre o mesmo ritual. Mas ela era diferente. Ninguém sabia quem ela era. Ela não se parecia com ninguém da cidade, não falava com ninguém. Todo dia, por volta das 4 da tarde, ela chegava. Sempre vestida com o mesmo vestido longo e preto, seus cabelos desgrenhados caindo sobre os ombros, seus passos lentos, como se estivesse em outra dimensão. Eu a observei de longe por semanas antes de decidir me aproximar, mas nunca consegui. Ela simplesmente se sentava ao lado de um túmulo antigo que, pelo que pude perceber, não recebia visitas. Não havia flores, nem marcas recentes de pés ao redor. Mas ela parecia ter um vínculo com ele, como se estivesse esperando por algo. Eu não podia deixar de sentir que havia mais por trás daquela mulher do que eu imaginava. Nos primeiros dias, eu a observei à distância, achando que era apenas mais uma pessoa triste, cheia de nostalgia e saudade, visitando alguém que já se foi. Mas logo percebi que algo não estava certo. Ela sempre se sentava ali no mesmo ponto, sem dizer uma palavra, nem fazer um gesto. O tempo passava, mas ela permanecia ali, imóvel. Quando a observava, eu podia jurar que seus olhos não estavam focados no túmulo à sua frente, mas em algum lugar além. Às vezes, eu ficava com a sensação de que ela me via, me observava, mas não de uma maneira comum. Havia algo distante no olhar dela, como se o mundo ao redor não existisse para ela. Ela não se importava com os outros que passavam pelo cemitério, nem com os animais que durante o dia se aproximavam para farejar as lápides. Ela estava em um mundo à parte. Naquela tarde específica, quando o céu começava a escurecer e as sombras dos túmulos se estendiam pelo campo, algo estranho aconteceu. Eu estava sentado em uma das antigas cadeiras de ferro que ficavam perto da entrada, fazendo meu trabalho, mas observando-a com mais atenção do que o normal. De repente, a brisa que estava tão suave se tornou mais forte. Eu podia ver as folhas das árvores se mexendo de uma forma que não fazia sentido, como se estivessem sendo puxadas para um ponto específico, um ponto onde ela estava. Algo dentro de mim gelou, uma sensação desconfortável que eu não conseguia explicar. E então ela se levantou. Não era algo normal, não no modo como se moveu. Seus passos foram lentos e pesados, mas seus olhos estavam fixos, como se estivessem acompanhando algo no ar. Eu olhei para o céu e a lua começava a aparecer, suas luzes fracas filtrando-se pelas árvores. Foi quando o som veio. Não era um som de passos, não era o som de algo que estivesse se movendo fisicamente. Era um som suave, como um suspiro, mas ainda assim ele me atravessou como uma lâmina fria.
Ela se virou e, por um momento, me olhou diretamente. Seus olhos estavam vazios, sem vida, como se refletissem a morte. Mas, ao mesmo tempo, eu senti uma dor profunda neles. Algo em sua expressão me fez parar de respirar. Era como se ela estivesse me chamando, ou talvez me desafiando a me aproximar. Eu não queria ir, não sabia o que ela queria de mim. Mas, de alguma forma, parecia que eu já sabia o que aconteceria a seguir. Eu havia cometido o erro de me envolver demais com aquela mulher e agora não podia mais voltar atrás. Naquela noite, o vento parecia mais forte e eu senti uma pressão no peito, como se o próprio cemitério estivesse tentando me sufocar. O lugar que sempre me parecia familiar, com seus túmulos alinhados e sua quietude inquietante, agora parecia diferente, distorcido. Eu não sabia mais o que esperar. A mulher ainda estava lá, imóvel, como uma estátua diante do túmulo. À medida que a noite avançava, algo estranho aconteceu. Eu vi uma sombra se mover ao redor dela, um contorno escuro, fluido, que parecia surgir do chão e desaparecer no ar. Era como se o próprio tempo estivesse distorcido naquele ponto, como se o espaço se curvasse ao redor dela. O mais perturbador era que não havia nenhum som, não havia o ruído de passos, nem o som de animais noturnos. O silêncio era absoluto. Eu, ainda sem coragem de me aproximar, continuei a observá-la, sentindo um peso insuportável no estômago. Então, de repente, ela começou a andar novamente, desta vez em minha direção. Seus passos eram lentos, como sempre, mas agora havia algo diferente neles. A cada passo, a terra parecia tremer, e eu jurava ouvir o som de algo raspando na rocha. Ela se aproximou ainda mais, e eu, imobilizado, não sabia o que fazer. Quando ela chegou perto o suficiente, percebi que ela estava olhando para mim de uma maneira muito mais intensa do que antes. Seus olhos, aqueles olhos vazios e sem vida, estavam agora fixos em mim com uma intensidade que fazia meu corpo tremer de medo. "Você me viu", disse ela, sua voz tão baixa que parecia um sussurro vindo de dentro da terra. "Agora, você não pode sair." Essas palavras soaram como uma sentença, e naquele momento, uma sensação fria percorreu minha espinha. Foi como se a noite inteira tivesse se fechado ao meu redor, como se o cemitério estivesse nos engolindo, me prendendo ali com ela. O vento parou de repente, e o ar se tornou mais denso, como se as sombras do cemitério estivessem se tornando mais pesadas, mais concretas. Eu queria correr, mas algo me impedia. Era como se as raízes dos túmulos tivessem se entrelaçado em minhas pernas, me segurando no lugar. Eu estava paralisado. Não conseguia me mover, não conseguia falar. As palavras dela ecoavam em minha mente como um alerta, como uma ameaça iminente que eu não sabia como escapar. "Você me viu. Agora, você não pode sair." O silêncio ao redor se tornava insuportável, e o cemitério parecia engolir cada som, como se todo o mundo tivesse se calado para nos assistir. A mulher, ou o que quer que fosse, avançou ainda mais. Quando estava a poucos metros de mim, algo estranho aconteceu. Eu senti uma vibração no chão, um tremor sutil que veio debaixo da terra, como se o próprio túmulo que ela visitava estivesse se mexendo. Eu tentei olhar para o chão, mas a visão dela se sobrepôs, como se minha mente fosse incapaz de processar tudo o que estava acontecendo. E então, algo indescritível aconteceu. A terra ao redor do túmulo que ela visitava começou a se mover. Não como uma simples mudança no solo, mas como se estivesse sendo puxada para dentro, como se a gravidade estivesse invertida ali, como se algo estivesse tentando emergir debaixo de tudo aquilo. Eu não conseguia tirar os olhos da cena, mas ao mesmo tempo sentia que cada segundo a mais naquele lugar me consumia, me deixava mais fraco. A mulher agora estava bem na minha frente, os olhos ainda vazios,
Mas seu rosto estava começando a mudar. A pele, antes pálida, agora estava começando a se deformar, se distorcer, como se algo estivesse tentando se livrar de dentro dela. A expressão, antes tranquila, agora estava tomada por uma dor angustiante. Foi então que, finalmente, o que estava enterrado naquele túmulo apareceu. Uma mão. Uma mão magra, cadavérica, quebrada, emergiu da terra, seguida de outra, até que o corpo de um homem, com os olhos vazios e a pele esquelética, se ergueu da terra, como se tivesse estado ali o tempo todo, aguardando por algo ou alguém. Eu senti meu corpo inteiro gelar. A mulher, agora com os olhos arregalados, olhou para o corpo que se levantava da terra com uma expressão de terror. Eu sabia, sem dúvida, que ela não estava mais em controle daquilo. Ela estava tão prisioneira quanto eu. A mão do homem morto foi estendida para ela, como se a chamasse para se juntar a ele no túmulo. Ela não podia mais fugir. E então a mulher virou-se para mim, os olhos agora completamente negros, a dor e o desespero substituídos por uma fúria insana. Sua voz, agora distorcida e irreconhecível, ressoou em meu peito. "Eu te avisei", ela disse, antes que o som do corpo caindo de volta à terra preenchesse o ar com um eco profundo. Eu estava tremendo, quase incapaz de respirar, meus olhos fixos naquela cena macabra. O corpo do homem retornava à terra com um estrondo abafado, e a mulher, agora completamente desfigurada, parecia ser consumida pela escuridão que emergia do próprio túmulo. A sensação de estar preso naquele lugar, de não ter para onde ir, era esmagadora. Mas antes que eu pudesse reagir, o cenário à minha volta começou a se distorcer ainda mais. Aquele cemitério que conhecia tão bem, com seus túmulos em fila e árvores mortas, agora parecia um labirinto de sombras e ruínas. As lápides, em sua maioria quebradas, pareciam se mover, se rearranjar, formando padrões que não faziam sentido, como se o próprio espaço estivesse se reconfigurando. As árvores, antes imóveis, começaram a se curvar de maneira antinatural, como se o vento não fosse o responsável pelo movimento. A sensação de estar sendo observado era quase palpável. Eu tentei correr, tentar escapar daquela realidade insana, mas cada passo que eu dava parecia me arrastar de volta para o mesmo ponto, como se estivesse preso em um ciclo. O chão parecia ceder sob meus pés, a terra se movendo como se estivesse viva, querendo me engolir. E então, no momento em que eu pensei que estava prestes a sucumbir à loucura, uma voz se fez ouvir. Uma voz que não era dela, mas que vinha de todos os lados ao mesmo tempo. "Você fez parte disso, agora não pode sair. O que você viu, agora é seu também." Era a mulher, ou talvez fosse algo que se passava por ela, mas sua voz já não tinha nada de humano. Era uma presença, uma energia que fazia a terra tremer e o céu se fechar. Eu sabia naquele momento que não estava mais apenas observando. Eu estava dentro daquela história, dentro daquele ciclo infernal, onde os mortos não eram apenas lembranças, mas uma presença ativa que puxava os vivos para sua escuridão. E como uma última maldição, percebi que algo dentro de mim começava a mudar. Não era apenas o medo que me dominava, mas uma sensação crescente de vazio, de que algo tinha me tocado, me marcado. Eu não sabia se era o medo ou a própria morte tentando se apoderar de mim, mas algo estava se instalando dentro de mim, como uma sombra. Eu sabia que, de alguma forma, ela me havia levado de forma invisível para o mesmo destino que ela. O cemitério, agora completamente distorcido, parecia rir de mim. E a sensação de estar sendo puxado para a escuridão, para aquele ponto sem volta, era tão forte que comecei a duvidar se eu estava realmente lá ou se tudo não passava de um pesadelo, que nunca teria fim. Eu estava paralisado, sentindo o peso de uma presença invisível me arrastando para a escuridão.
O cemitério, com suas árvores tortuosas e túmulos torturados, parecia ter se tornado uma prisão sem saída. Eu sabia que, de algum modo, aquele lugar havia tomado conta de mim. Algo dentro de mim havia mudado. A mulher, com sua fisionomia deformada e os olhos negros, ainda me observava, mas algo em sua expressão já não era mais ódio, e sim uma aceitação silenciosa. Eu não era mais um espectador. Agora eu fazia parte do seu tormento. Mas no último segundo, algo dentro de mim despertou. Um impulso, uma força incontrolável me fez dar um passo atrás. E então, sem pensar, comecei a correr. Meu corpo se movia automaticamente, meu instinto me guiando para longe daquela presença, daquele inferno de terra e mortos. O cemitério atrás de mim parecia se distorcer, como se tentasse me engolir, mas eu não olhei para trás. Não havia mais tempo. Eu precisava sair dali. Corri por horas, sem parar, sem olhar para o que deixava para trás. As árvores, as lápides, tudo se misturava em um emaranhado de imagens borradas. Quando finalmente cheguei ao fim da estrada, onde a cidade se começava a desenhar, eu já estava completamente exausto, com a respiração ofegante, mas com uma sensação de alívio, de ter escapado daquele pesadelo. Por meses, tentei esquecer. Arrumei outro trabalho em um pequeno vilarejo, longe de qualquer cemitério. Comecei de novo, tentando me convencer de que aquilo tinha sido um delírio, que o terror que vivi naquela noite era apenas fruto da minha mente sobrecarregada. Eu estava começando a achar que estava finalmente livre de tudo, até que um dia, enquanto arrumava o lugar onde trabalhava, algo me fez parar. Uma peça de roupa caída no chão, uma mancha de terra, algo que não deveria estar ali. O estômago virou, e então a voz voltou. Não foi em um sonho, não foi em uma lembrança. Ela estava bem ali, como se me seguisse, como se me caçasse. Você me viu, não pode escapar de mim. As palavras ainda ecoavam em minha mente. Não importava onde eu fosse, o que eu tentasse fazer. O terror, aquele terror inexplicável, estava me acompanhando, me marcando, me arrastando de volta para aquele lugar, para aquele ciclo. Há algo estranho em cemitérios, algo que não conseguimos explicar, mas que é impossível ignorar. Eu sei disso porque passei anos trabalhando em um, e foi lá que minha vida mudou para sempre. O que sempre considerei um lugar de silêncio e respeito se transformou em um cenário de mistério e medo. Nunca imaginei que o local onde deveria descansar os mortos seria o palco de coisas que desafiavam a razão. Mas antes que você pense que é apenas mais uma história de terror, me deixe dizer. O que presenciei naquele cemitério não tem explicação. Eu sei o que você está pensando. É só a mente jogando truques. Mas, meu amigo, o que vi lá foi real. Mais real do que eu gostaria de admitir. E se você se atrever a ouvir, talvez compreenda o que digo. Talvez você não acredite em mim. Mas o que presenciei é algo que nenhum ser humano deveria testemunhar. Agora me pergunto se algum dia poderei olhar para aquele lugar da mesma forma novamente. Ou se aquilo vai me assombrar até o último dia de minha vida. Quando aceitei o trabalho de coveiro, não sabia o que realmente significava trabalhar em um lugar como aquele. Claro, sabia do que se tratava. Escavar, cavar, enterrar e fazer tudo o que fosse necessário para manter o cemitério em ordem. Mas ninguém nunca me falou sobre as noites silenciosas que se arrastam como um sussurro ameaçador.
Nenhum dos outros coveiros me contou que o vento nas noites mais escuras parecia carregar consigo algo mais do que apenas o cheiro da terra fresca. Talvez eles soubessem, mas preferiram não dizer. Eu não culpava ninguém. O medo, às vezes, é melhor permanecer guardado. O cemitério onde trabalhei ficava nos arredores da cidade, um pouco afastado o suficiente para que as pessoas evitassem a área à noite. Era o tipo de lugar que, se você fosse sensível, teria a sensação de que a escuridão parecia mais densa ali, mais palpável. O portão de ferro enferrujado range a cada movimento, como se estivesse sempre tentando gritar por ajuda. Quando você o empurrava para entrar, o som parecia ser mais do que uma simples reação do metal contra o atrito. Era como se o portão estivesse tentando te avisar para não entrar. O lugar tinha uma atmosfera sombria, e ao longo dos anos de trabalho, acabei me acostumando com a rotina. O toque gelado da pá na terra úmida, o cheiro pungente da madeira dos caixões, o som distante de corvos que, em pleno dia, voavam como se estivessem em algum tipo de missão. Mas o que mais me incomodava não era o trabalho físico. Não era a terra, o cheiro ou até mesmo a solidão que me rodeava. O que me assombrava, o que nunca consegui explicar, eram as pequenas coisas que aconteciam enquanto todos estavam fora. Enquanto o silêncio tomava conta. Lembro-me de um dia em particular, que mudou tudo. Era uma terça-feira, e a noite caiu mais cedo do que o esperado. Eu já estava na rotina de inspecionar as lápides, garantir que tudo estivesse em ordem, quando percebi que o cemitério estava mais quieto do que o normal. Não que o cemitério fosse um lugar barulhento. Pelo contrário, a ausência de sons era o que mais me deixava inquieto. Mas naquela noite, tudo parecia ainda mais sombrio. As sombras das árvores pareciam mais profundas e até mesmo o vento, que normalmente sussurrava entre as folhas, estava ausente. Tudo parecia em suspensão. Foi quando ouvi o primeiro som estranho. Era baixo, quase imperceptível, mas suficiente para me fazer parar e olhar ao redor. Um estalo, um rangido, como se algo estivesse se movendo entre os túmulos. Imediatamente pensei que fosse um animal, talvez um rato ou uma raposa. Mas ao olhar em volta, não vi nada. Apenas o cemitério vazio e a neblina que começava a subir do chão, como se estivesse saindo da própria terra. O lugar estava mais vivo do que eu gostaria de admitir, e havia algo ali, nas sombras, que me observava. Não conseguia afastar a sensação de que algo estava diferente naquela noite. Algo não estava certo, e, enquanto continuei meu trabalho, não pude evitar o arrepio que me percorreu a espinha. Por mais que tentasse racionalizar, não consegui. Quando terminei o trabalho e me preparei para sair, senti uma pressão crescente em meu peito, como se o cemitério estivesse me segurando ali, me impedindo de ir embora. Eu sabia que havia algo mais, algo invisível, que se escondia entre as lápides e as árvores, algo que observava em silêncio. E então, naquele momento, eu ouvi de novo. Dessa vez era mais claro, mais audível. Era um sussurro, um murmúrio que parecia vir de dentro da terra. Um som abafado, como se alguém estivesse tentando falar, mas sem conseguir. O som vinha de algum lugar profundo, abaixo da superfície, e foi como se a terra, de alguma forma, estivesse tentando se comunicar comigo. Não sabia se devia me aproximar ou simplesmente correr para fora dali. Mas minha curiosidade, ou talvez o medo, me fez tomar o caminho em direção ao som. De repente, o que parecia ser uma sensação estranha tomou um novo formato. Uma sombra se movia entre os túmulos. Não era humana, mas também não era como um animal. Era algo que se arrastava, deslizando pelo chão com uma leveza desconcertante, como se estivesse se fundindo com a escuridão ao seu redor. Não pude ver claramente, mas percebi que algo estava ali, algo que não deveria estar. Nesse momento,
senti o medo se alastrar dentro de mim. Não era um medo comum, aquele que todos têm em momentos de incerteza. Era algo mais profundo, como se o próprio lugar estivesse me desafiando a confrontar o desconhecido. A tensão na minha garganta era insuportável e as palmeiras ao redor balançavam como se estivessem tentando me avisar. O vento voltou a soprar com força, mas, dessa vez, o som que ele trazia não era mais o sussurro das folhas. Era algo mais, algo grave, como se eu estivesse prestes a descobrir algo terrível. Quando finalmente decidi dar um passo à frente, a terra se moveu de maneira estranha, como se estivesse viva. E naquele exato momento, a figura apareceu. Não era um ser humano. Não tinha uma forma que eu pudesse descrever com clareza. Era apenas um contorno, algo indistinto, mas seu olhar fixo me atravessou, como se pudesse enxergar minha alma. Fui pego de surpresa. O medo tomou conta de mim de forma instantânea, e uma sensação de impotência se apoderou de todo o meu ser. Eu não sabia o que fazer. Estava preso, como se o próprio cemitério tivesse me aprisionado, me forçado a testemunhar algo que não era para ser visto. O que aconteceu naquela noite foi o início de uma série de experiências inexplicáveis. Algo naquele cemitério estava observando, algo que nunca deveria ter sido despertado. E a partir daquele momento, minha vida nunca mais seria a mesma. Os dias que se seguiram àquela noite ficaram gravados em minha mente de maneira indelével. Eu tentava me convencer de que o que tinha visto, ou melhor, o que tinha sentido, não passava de uma ilusão. Talvez o cansaço ou a solidão tivessem jogado truques em minha mente. Eu pensava. Mas quanto mais tentava racionalizar, mais as lembranças voltavam com uma clareza perturbadora. O cemitério parecia diferente a partir daquele momento. Como se, de alguma forma, ele soubesse que algo em mim tinha mudado. Eu me via observando mais atentamente as sombras que dançavam ao vento e os sons se tornaram mais intensos. A cada passo que dava entre as sepulturas, sentia que algo me observava, aguardando o momento certo para se revelar. Na noite seguinte, o cemitério estava mais quieto do que o habitual. O ar estava mais gelado, e a névoa, que normalmente surgia apenas durante a madrugada, já se espalhava pelo chão como uma capa densa. Estava escuro, e o vento sibilava com um som baixo, quase como um aviso. A entrada parecia mais ameaçadora, como se o portão de ferro estivesse me dizendo para voltar. Mas com o trabalho a ser feito, entrei mesmo assim, sentindo um calafrio percorrer minha espinha. O cemitério estava deserto, como sempre. Nenhum outro coveiro estava por perto. Todos tinham terminado seus turnos mais cedo naquele dia. Eu não deveria estar ali, mas algo dentro de mim me impulsionava a ir. Era como se o lugar estivesse chamando, e não me restava outra opção senão atender. Algo me dizia que, se eu permanecesse ali, ficaria mais perto da verdade, ainda que eu não soubesse que verdade era essa. Foi durante esse turno solitário que os acontecimentos começaram a escalar. Tudo parecia estar normal, mas, à medida que caminhava entre as lápides, uma sensação desconfortável se instalava em meu peito. O cheiro da terra molhada se intensificava a cada respiração, e o som dos meus passos ecoava de maneira estranha, quase abafada, como se a própria terra estivesse tentando engolir o som. De repente, ouvi um som que me fez parar imediatamente. Era um murmúrio, suave, mas constante, como uma voz distante que chamava meu nome. O coração disparou em meu peito e meus olhos se arregalaram, tentando localizar a fonte do som. Mas não havia ninguém. O cemitério estava vazio. O som vinha de algum lugar entre as sepulturas, mas eu não sabia de onde exatamente. Eu queria correr. Queria virar as costas e sair correndo, mas algo me mantinha no lugar. Algo me dizia que eu precisava investigar, que eu não poderia fugir dessa sensação.
Eu sabia que, se o fizesse, nunca mais seria o mesmo. Segui o som, caminhando lentamente, tentando localizar a origem. Meus olhos tentavam penetrar a escuridão, mas tudo o que eu via eram as lápides antigas, cobertas de musgo e desgaste do tempo. O murmúrio foi ficando mais claro, mais audível, como se alguém estivesse realmente falando, mas as palavras ainda eram indecifráveis. E então a terra que estava sob meus pés, começou a se mover. Era uma sensação estranha, como se o solo estivesse tremendo suavemente, como se algo estivesse se mexendo sob a superfície. Não era um terremoto, não havia rachaduras no chão, mas a vibração era inconfundível. As folhas das árvores, antes imóveis, começaram a balançar de maneira frenética, como se um vento invisível as estivesse agitando com força. E naquele momento, eu sabia que algo estava errado, muito errado. Eu me abaixei, tentando ouvir melhor, tentando perceber se o som vinha debaixo da terra. E foi quando senti, pela primeira vez, o toque gelado daquilo que eu não conseguia ver. Um frio intenso subiu pelas minhas pernas, como se algo estivesse tentando alcançar meus pés a partir do chão. Eu me levantei abruptamente, batendo os joelhos contra uma pedra, sentindo o pânico tomar conta de mim. Foi quando o som se intensificou. Não era mais um murmúrio distante. Agora era uma voz, e a voz parecia estar vindo de todos os lados. "Vá embora", ela disse. A voz era baixa, mas clara, e parecia penetrar na minha mente. Eu olhei ao redor, mas não havia ninguém. O cemitério estava ainda mais sombrio. As sombras das árvores pareciam se esticar em minha direção, e o vento, agora mais forte, trazia consigo um cheiro fétido de podridão. O medo me paralisou. Eu sabia que precisava sair dali, mas minhas pernas não respondiam. Era como se o próprio cemitério tivesse me enredado em suas garras invisíveis. Então vi. No canto do meu olho, entre duas lápides, algo se moveu. Era uma figura, uma sombra que se arrastava pelo chão, quase como uma neblina densa, mas com uma forma distinta. Ela não tinha rosto, não tinha uma forma clara, mas eu sabia o que era. Algo enterrado havia acordado e estava me observando. Eu tentei correr, mas antes que pudesse dar o primeiro passo, a terra estremeceu com mais força. O som da voz aumentou e, em um instante, tudo ficou silêncio. Mas esse silêncio não era reconfortante. Era opressor, como se o tempo tivesse parado. A neblina que agora envolvia tudo parecia mais espessa, e pela primeira vez percebi algo. Ela estava se movendo. Não era o vento, não era a neblina comum. Ela estava se arrastando pelo chão, como se fosse uma presença. Algo que estava tentando alcançar-me, algo que não pertencia àquele lugar. O medo me consumiu e a sensação de que estava sendo observado se intensificou. Eu olhei ao redor novamente e tudo o que vi foi escuridão. A sensação de estar sendo observado tornou-se insuportável. Eu sabia que estava sendo observado por algo que não era humano. Algo que não deveria estar ali. O cemitério estava me testando, desafiando minha sanidade, e eu sabia que, se não conseguisse escapar, eu seria a próxima vítima desse mistério inexplicável. A pressão no meu peito se intensificava a cada segundo. Eu estava prestes a desmoronar, totalmente tomado pelo pânico, quando um grito surdo ecoou na minha mente, algo profundo e gutural. A voz me ordenava: "Vá embora agora, ou você nunca verá a luz do dia novamente." E naquele momento, soube que era uma escolha. Eu podia fugir, deixar o cemitério e nunca mais olhar para trás. Ou eu poderia encarar aquilo de frente. Algo dentro de mim, uma força que eu não sabia que tinha, se despertou. Eu não podia simplesmente ceder ao medo, não podia permitir que aquilo vencesse. Respirei fundo e, com o coração batendo acelerado, tomei uma decisão. Eu não fugiria. Não mais.
O vento uivava e a neblina envolvia tudo ao redor. As sombras se esticavam como mãos tentando me prender, mas eu me mantive firme. Olhei ao redor, tentando localizar a origem daquela presença, aquela sombra que ainda me espreitava, disfarçada nas entrelinhas da neblina. Foi então que ouvi uma risada. Não uma risada normal, mas uma risada abafada, distante, como se estivesse vinda de dentro da terra. Eu senti o gelo subir por minha espinha e o arrepio tomar conta do meu corpo, mas não desisti. Eu sei o que você quer, disse uma voz mais suave agora, como um sussurro. Você acha que é forte o suficiente para enfrentar a morte? A sensação de estar sendo observado era agora esmagadora. Eu não sabia como, mas sentia que algo invisível estava ao meu redor, observando cada um dos meus movimentos. A neblina estava cada vez mais espessa, mas eu mantive minha postura, tomando coragem. Olhei para o chão, onde a terra parecia se mover lentamente, ondulando, como se algo estivesse se levantando. O medo tomou conta de mim, mas eu sabia que não podia desistir. A presença não queria que eu fosse embora. Ela queria me deixar impotente, queria me dobrar. Com as mãos tremendo, caminhei em direção à sepultura que mais me incomodava, aquela que parecia ser a origem de tudo. O terreno estava úmido, como se algo estivesse ali debaixo, esperando para me arrastar. Mas eu não ia recuar. Quando cheguei à sepultura, senti a terra tremer de novo, mais forte do que antes. Eu não podia mais ignorar isso. A energia estava concentrada ali, naquelas profundezas. Algo havia se despertado. Algo que estava tentando se libertar, mas eu não permitiria que isso acontecesse. Com a coragem que restava em mim, gritei, não para desafiar, mas para tentar entender. O que você quer? O que você espera de mim? A terra estremeceu novamente, e dessa vez não foi apenas um tremor. A terra começou a se abrir, lentamente, como se algo estivesse sendo libertado de seu cativeiro. Eu sabia que isso era algo que eu não podia permitir. Então, com uma força que não sabia que possuía, comecei a mover a terra, empurrando-a de volta para o buraco com minhas próprias mãos. Era como se uma batalha estivesse acontecendo ali, uma luta invisível entre mim e aquilo que tentava se levantar. Eu não tinha poderes sobrenaturais, não tinha nenhum tipo de força mágica, mas eu tinha algo mais. A determinação de um homem que sabia o que era certo, que sabia que não poderia deixar que o mal tomasse aquele lugar. A luta parecia interminável, mas algo aconteceu. À medida que a terra foi se fechando, o peso sobre meus ombros foi diminuindo. O frio na minha espinha, a sensação de ser observado, começaram a desaparecer. Era como se a presença estivesse se afastando, recuando diante da minha resistência. Quando finalmente terminei, o silêncio tomou conta do cemitério. O vento parou, a neblina se dissipou e a sensação de opressão foi embora. Por um momento, tudo ficou em paz. Respirei fundo, aliviado, mas ciente de que ainda havia algo ali. Talvez a luta nunca tivesse acabado completamente, mas, por agora, eu havia vencido. O cemitério estava em silêncio novamente, e a escuridão parecia menos ameaçadora. Olhei ao redor, esperando ver algo, mas nada aconteceu. Nenhuma sombra se movia, nenhuma presença me observava. Eu sabia que o cemitério não estava livre de mistérios, mas naquele momento eu estava mais forte. Eu havia enfrentado o terror de frente e sobrevivi. Saí do cemitério naquela noite e pela primeira vez eu me senti em paz com o lugar. Eu sabia que ele estava cheio de segredos, de mistérios antigos, mas agora eu entendia que, às vezes, os maiores medos podem ser vencidos quando nos enfrentamos com coragem. Os dias que se seguiram pareceram calmos, ou pelo menos foram calmos o suficiente para eu começar a acreditar que a experiência no cemitério não havia sido mais do que um pesadelo,
uma série de coincidências aterradoras que minha mente já começava a processar como lembranças distorcidas. Fui a outros cemitérios, fiz meu trabalho, como sempre fiz, sem mais nenhum sinal das sombras que me perseguiram naquelas noites. Porém, algo estranho aconteceu quando recebi uma visita inesperada, semanas depois do incidente. Uma mulher de aparência simples, mas com um olhar desconcertante, me procurou enquanto eu estava em uma das sessões mais antigas do cemitério. Ela parecia saber de mim, de minha história, e antes que eu pudesse perguntar seu nome ou o motivo de sua visita, ela me disse, com uma calma inquietante: "Você venceu o que queria, mas há algo que ainda está perdido." Fiquei em silêncio, tentando entender se ela se referia a algo relacionado ao trabalho. Porém, antes que pudesse questioná-la, ela se afastou rapidamente, como se já soubesse que algo me aguardava, como se soubesse que não era mais possível voltar atrás. Quando ela se afastou, algo me fez olhar para o túmulo em frente ao qual eu estava parado. Era o túmulo de um homem que eu havia enterrado. Mas algo me dizia que esse não era o único lugar que ele ocupava. Eu havia pensado que a noite em que enfrentei o mal tinha terminado, mas agora havia uma sensação de que ainda havia algo a ser resolvido. A mulher nunca mais apareceu, mas ao longo dos dias seguintes, comecei a ouvir novamente aqueles sussurros. Era como se as sombras estivessem se arrastando novamente por aquele lugar. A sensação de estar sendo observado voltou com mais força. Algo estava me seguindo, mas dessa vez não era o espírito que eu havia enfrentado. Era algo mais antigo, talvez até mais profundo. Eu sabia que o que quer que fosse ainda estava ali, no fundo do cemitério, aguardando. Eu me afastei da sepultura da qual havia levantado a terra e, em um momento, com um arrepio na espinha, percebi que o nome na lápide havia mudado. Era uma mudança sutil, mas a data estava agora diferente, como se aquele homem tivesse sido enterrado há muito mais tempo do que eu lembrava. A luz da lua iluminava a sepultura quando uma brisa cortante atravessou o cemitério. Parecia que a mulher tinha me deixado com mais perguntas do que respostas. O que havia de errado com aquela lápide? O que ela queria dizer com algo perdido? E mais importante, seria possível que tudo o que eu havia enfrentado naquele cemitério não tivesse sido apenas uma ilusão, mas sim uma advertência? Eu não sabia o que estava por vir, mas uma coisa eu tinha certeza. O cemitério não era apenas um lugar de descanso para os mortos. Era um lugar de ressurreições, de segredos não ditos e de algo que jamais deveria ter sido desenterrado. A verdade, como eu aprendi da maneira mais difícil, é que algumas coisas devem permanecer enterradas para sempre. Enquanto eu observava aquele túmulo, com a sensação de estar sendo observado pelas sombras do passado, a única coisa que eu podia fazer era continuar vivendo com o peso daquele segredo. O cemitério agora parecia mais um labirinto do que um lugar de descanso, e embora eu tivesse superado tanto, havia algo de inexplicável que nunca mais me deixaria em paz. Eu sei o que você está pensando, que talvez esse seja o fim da minha história. Mas como você viu, nem tudo tem um fim. E talvez, só talvez, você também tenha algo enterrado que nunca deve ser desenterrado. Se você gostou dessa história e quer saber mais sobre os mistérios e os horrores que se escondem nos lugares mais sombrios, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Quem sabe, da próxima vez, você não seja o próximo a descobrir o que se esconde nas sombras do desconhecido. Até a próxima.